Oi, gente! Estamos aqui de volta com o Pode Dançar, segundo episódio dessa nova temporada. Estamos de casa nova. Para quem assistiu aí o primeiro, eu fui entrevistada pela Naira. Contamos várias coisas, várias novidades da We Dance. E hoje o podcast está super dançante, porque eu tenho a honra e o prazer de trazer um amigo, um colega de trabalho de muitos anos. Eu vou entregar, assim, né, que eu comecei no Axé por causa dele, mas é verdade, que me deu oportunidade. Mas eu estou falando de Arthur Assunção. A Arthur é referência em dança, não só aqui em Belo Horizonte, mas todo o estado e pelo Brasil. Todo mundo sabe do trabalho incrível que o Arthur desempenha. Eu já trabalhei com o Arthur nos grupos, né, de dança juntos. Sim. E também na academia. O Arthur já foi empresário aí com academias que bombaram em Belo Horizonte. E hoje ele tem novos projetos no digital e a gente vai saber sobre tudo. A história dele, desde quando ele começou a dançar, como que ele me aguentou esse tempo todo. E o que ele tá fazendo hoje de novo, que já é pai de um casal. E a gente vai saber sobre tudo. E aí, Arthur, tudo E bem? aí, Lelê, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu né? gostei demais. É um abraço gostoso para todo mundo aí que está assistindo, vai assistir essa entrevista maravilhosa aí feita Tem muita pela coisa pra Lelê. contar, né? Tem. Ainda, Eu vou- em eu- uma hora acho que vai ser pouco. Vai... Então, a gente vai ter que fazer 3, 4, 5 3, 4, 5 episódios. episódios. Mas é um prazer estar aqui e contar aí essa nossa caminhada, né? Juntos na dança, né? E Você tem muita coisa pra compartilhar e pra inspirar as pessoas. É por isso que eu falei assim, entende. gente, quem é da dança de Belo Horizonte que fez história e abriu portas pra muita gente, inclusive as minhas portas? Você. Tá. Então, para as pessoas conhecerem quem é o Arthur Assunção, Sim. eu quero que você comece lá de 1900 vai virando a bolinha à esquina. Aí. Não precisa dar nome aos bois, se você não quiser. Não tem problema. Mas eu quero que você fique bem à vontade, é um bate-papo. Então eu quero saber da sua trajetória até a gente chegar aos dias Tá. de hoje. Então me fala, como é que tudo começou? Por que o Arthur foi dançar? Ó, uma história bem longa, mas eu vou dar uma resumida. Vamos né? lá. Minha família, né, tem uma veia artística já de muito tempo. Né? Meu pai é cantor e tudo. E desde pequeno, eu já tenho essa dança dentro de mim. Eu comecei a dançar mesmo com 6, 7 anos de idade. Acho que foi a minha primeira experiência. Em casa, na rua, como né? é? Em casa. Mas saía pra festinha também com 7, 8 anos, só pra você ter uma base. Sério? Sério. Sério. E com isso, passando um pouco de tempo, eu comecei até a participar de concursos de dança. Então, dançava Elvis Presley, né? Naquela época, não posso falar, né? Gente, eu tenho 56 anos, nasci Maravilhoso, gente. Olha isso, 56. Nasci em 1967, né? Aos 10 anos já ganhava concurso aí fazendo Elvis, né? E aquela época, Lelê, que acho que é a época mais mágica que a gente possa dizer Sobre a dança, sobre né? a dança e sobre a música, principalmente sobre a música, né? Então, os anos 70, 80, 90, que foram né, a base aí toda minha, de toda a minha bagagem. Você tinha alguém que te inspirava nessa época? Não, tinha como eu disse, o Elvis me inspirou muito, Uhum. Michael Jackson, né? Que a gente pode dizer que Foram referência, né? foi referência para muita gente, né? O Michael, assim como cantor e como dançarino também, Sim. que era um bailarino, dançarino, um Exílio, espetáculo, maravilhoso. né? E nessa época eu já dançava, né? Eu já tinha uma turma, né? Que eu já comecei a dançar e a gente a gente ensaiava no alpendre da casa do colega meu, Ah, e a gente ensaiava e saía para as boates à noite. Aí já estava mais um pouquinho velhinho, né? Mas velhinho com 15 anos. aí a gente saía para os boates, para os matinês, e a gente saía e as pessoas todas dançavam atrás da gente, né? Elas te acompanhavam. Acompanhavam, né? A gente fazia passinho na Isso época, em BH? né? Em BH, Uhum. em BH. Fazia passinhos e as pessoas adoravam e acompanhavam a gente. E isso foi crescendo de uma forma, né? Que a dança ela foi tomando uma importância muito grande na minha vida. Eu saía de segunda a segunda, pra você ter uma base. Eu não Me ficava fala em casa. onde eram esses lugares de dança aqui em BH? Era Tem muito. nome Tinha disso? Esparta, né? Tinha Vamos puxar a memória de quem tá Nossa assistindo. Senhora. Vamos lá, conta aí. Nessa época minha,
né, que ainda continuando, tinha o Esparta, que era ali no Padre Eustáquio, tinha o aeroporto, né, o pouso forçado, tinha a Fênix, tinha, né, ali no Salgado Filho, que é a... Não, a Fênix tem até hoje, não? Nem Não, a sei. Fênix acabou, né? A Fênix acabou. Ali no Salgado Filho também, que tinha uma famosa que Tinha uma falta o nome. Fantasy. 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 No Salgado Filho, né? Então, esses lugares, né? Esses lugares proporcionavam a gente muita coisa. Belo Horizonte, eu vou te falar com você, era tão rica em casas de... Não se compara com hoje, não. Era milhares de lugares que você poderia ir. Então, a minha bagagem já ia sendo construída, porque se você quisesse ir numa boate dançar passinho, você tinha. Se você quisesse dançar um forró, no lugar tinha. Se você quisesse dançar dança de salão, tinha. Então tinha todos os ritmos. Belo Horizonte era rico nisso, em ritmos, né? Muito Tinha bom. muito ritmo, era muito ritmos E de você tudo. não estava nesse momento em nenhuma escola Não, dançando. não, Era não, a não, rua não mesmo, era o existia, baile, né? não Era a existia pista. nada de academia, não existia nada disso. Legal. Nessa época era sair, dançar, não existia, não. Aí é que surgiu, né, em 1980, que todo mundo sabe, né, que a Jane Fonda surgiu a aeróbica, que foi, né, Aeróbica. a aeróbica, que foi, né, aí colocada aí dentro de academias, Ou seja, era a dança associada com com ginástica ginástica, para de alto dentro de impacto, né, academia. de impacto mesmo, Sim. né, que nós sabemos que a Você deu aeróbica... aula de aeróbica, Não, não? não, de aeróbica não, porque eu assim, não gostava muito, não. Aquela coisa mais Mas mecânica, fiz né? também, mas Sim. fiz. Mas conhecia muita gente. Mas junto com a aeróbica veio a lambada, com Beto Barbosa. Certo. Aí, com Beto Barbosa, aí o negócio deu uma explodida. Aí eu comecei a dançar lambada. E como eu tinha uma facilidade, né? E eu tinha uma parceira, que é a Dani, que era uma carioca, eu comecei a dar aulas em academias de lambada. Então, isso era 1988, Que 89, legal. mais ou Isso eu não menos. sabia. 1988, 89, eu e Dani, a gente dava aula de lambada Lambada. e samba no pé. Porque a Dani era uma exímia, né, Professora de dança professora de samba, de samba. né? Então a gente se juntou, né, e começou a minha caminhada foi em 1988, mais ou menos isso, que eu comecei a dar aulas em academia, Uhum. né? A partir daí houve um processo na minha vida que foi de muita dor e sofrimento, né? Vamos dizer Uhum. assim. Então a gente tem O quê? Você que... quer falar sobre Não, isso? é Seria a algo... perda a perda de mãe, a separação da família, Entendi. né? É morar sozinho, é ter que ser obrigado a morar E você já estava sozinho. com quantos anos, mais ou menos? Uns 18, 19 anos, né? Uhum. 19 anos. Então eu comecei a morar sozinho em repúblicas, mas repúblicas muito pobres. Hein? E o negócio ia só pegando. Eu trabalhava na alforria, né? Mas Você trabalhava em loja de roupa. loja de roupa, Uhum. loja de roupa. E como Então estoquista. a dança ainda era um hobby, Um hobby. E de vez em quando você dava aula. Dança era um hobby. Mas já ganhava dinheiro com dança? Não. Dança eu falei com você que eu ganhava na lambada, né? Na lambada ganhava. Na lambada, sim. Mas aí foi nessa hora que eu estava morando num lugar muito assim, eu já estava bem ruimzinho, quando eu fui despedido da alforria. Uhum. E eu peguei uma fase bem ruim, que eu morava ali no viaduto, debaixo do viaduto, num barraquinho, e ali eu passei maus bocados, né? E ali eu ainda estava longe ainda, né, de uma nova turma que ia aparecer, que a gente não tinha conhecido ainda, né, que você sabe, né? Daqui a pouco a gente pode falar. E eu conheci uma bailarina, né? E essa bailarina, ela viu o potencial em mim, de dança. Quem que é? Era a Lu, Ana Lu. Ana Lu? Ela morava ali no Planalto, né? E ela, um dia, do nada, assim, ela falou assim, Arthur, por que você não cria uma aula, não faz alguma coisa? Porque ela conhecia uma dona de uma academia que chamava Energia em Pedro Leopoldo. E aí você dá aula, por que você não tenta? Você dança, e eu estava dançando muito lambada e fazia muito sucesso. E eu estava sem emprego, sem nada, não. Aí, naquela época, eu lembro direitinho que eu fui e gravei uma fita de videocassete. Aham, videocassete, meu Deus. Uma fita, né? E gravei... Acho que o pessoal de hoje não sabe nem o que sabe é isso. não, acho que não. Então eu Depois gravei. a gente coloca uma imagem da fita cassete.
Aí eu gravei essa fita, eu lembro direitinho. Você leva o quê? 1h30, 2 horas para gravar uma fita dessa. E eu coloquei toda a minha bagagem que eu tinha de ritmos diferenciados. Não existia isso na época. O que existia na época? Existia a aeróbica, a lambada, né? Mas não existia uma aula com várias coisas ao mesmo tempo. Não. E o street dance que já estava começando a entrar também nas academias. Sim. Que era uma aula que você começava a coreografar ela desde o início e até o final. Quer dizer, uma aula durava uma semana, né? Ou com coreografia. A mesma coreografia. A mesma coreografia. A mesma aula, a mesma coreografia. A mesma aula, a mesma coreografia. Segunda, terça, quarta, até quinta, você aprender. Até você aprender, né? É o que muita gente hoje faz para dar cursos, né? Verdade. Né? Eles começam uma coreografia, vai dar curso e faz ela até o final. E isso lá já existia há muito tempo, né? A gente já fazia isso, montando. Essa era a aula que tinha de dança em academias, que era hip hop. E eu fui em Pedro Leopoldo, né? E fui fazer o teste. Aí quando eu cheguei lá e dei a aula, aí a mulher ficou maluca, ela me contratou na hora, né? Me contratou na hora, na hora. Já comecei a dar aula na semana que entrou. A Silvana, ela me deu muitos toques, ela me ensinou muita coisa. A partir dali, eu fui fazer cursos em Santos, você sabe, naqueles grandes cursos. Como que chama aquela professora que é referência em Cida Santos? Conte? A Cida. Cida Conte, ela tá sempre nos ENAFs, não é? Era, Cida Conte, tinha uma Anchieta, Você lembra que a gente fez aula junto de afro com a Anchieta? Nossa, isso Antônio Cozido. Cozido de Salvador. De Salvador, né? Então, esses professores eram uma referência, mas nunca ninguém, tudo com a sua referência ali, com o seu estilo. Então, assim, na verdade, com esse movimento da dança, ritmos em academias, você foi precursor, você comentou. Precursor. Foi quando eu tive eu comecei lá em Pedro Leopoldo, aí eu tive uma oportunidade de vir em Belo Horizonte, e tinha uma academia chamada Garra, que era ali na Savassi. Também fui fazer um teste, eles me contrataram na aula, e ali eu comecei a dar aula ali na Garra também. Então, você ficava Pedro Leopoldo, BH? Pedro Leopoldo, BH. Jesus. Pegava ônibus, saía 5 horas da manhã, 5h30 da manhã no frio, pegava o ônibus e voltava, o último ônibus era o que eu voltava e chegava em Pedro Leopoldo. Você estava morando em Pedro Leopoldo, né? Morando em Pedro Leopoldo, porque ali é que eu consegui um lugar para morar, né? E era uma luta, né? Porque eu chegava na rodoviária em Pedro Leopoldo, até chegar lá onde que eu morava, eu tinha que subir o morro, você não tem noção para chegar onde que era, mas tudo bem, faz parte do processo. E quanto tempo você ficou nessa, Pedro Leopoldo, BH, durante Fiquei quantos tempão, anos? Fiquei mais ou menos um ano e tanto, mais de um ano. E aí começaram a abrir as portas aqui em Belo Horizonte, a partir da Garra? A Garra foi a primeira, aí beleza, a Garra foi a primeira. Aí num belo dia, que eu estava assim, lá em BH, na casa de um colega meu, que é o Wellington, eu liguei para a Wanda Bambirra, que na época era a academia mais top de BH. Era top desse top. E perguntei se tinha uma vaga para professor de ritmos, né, tal. E eles queriam que eu fizesse um teste. Vamos ver, vamos fazer um teste. Só que o Zucchini, não sei se você lembra. Sim, demais, Alexandre. O Alexandre Zucchini era o que dava aula na Wanda, e ele dava aula de hip hop, de street dance, né? Então ele dava aula de street dance. E um belo dia, o Zucchini ia parar de dar aula e ela resolveu me chamar para fazer um teste. Que legal! Aí que você entrou. Aí eu cheguei lá na Wanda, mas cheguei daquele jeito, né? Você sabe, né? Bem arrumadinho, né? Na hora que eles me viram... Não, artista. Na hora que eles me viram, você falou, ai meu Deus do céu, o que é isso? O que esse menino vai arrumar? O que tá entrando aqui? Porque a situação não era boa, não, era negra. Então, de roupa também, né? Aí ela me levou lá para cima, no último andar, tinha uma salinha, e foi fazer um teste com o pessoal que já era aluno, já eram professores e tal. E eu dei a aula, tal, e quando eu estava descendo, já me chamaram lá no escritório, o Nelinho já me chamou,
Não, você já está contratado. Olha que legal. Deixa eu fazer um parêntese, só pra gente contextualizar. Gente, a Wanda Bambirra, ela é casada com o Nelinho. Sim, Nelinho, é casada, jogador né? ainda é Ainda é casada casada, é jogador de futebol, jogou no Cruzeiro, no jogou Cruzeiro. né, na seleção brasileira. Eles sempre foram referência da academia e também da escola de dança. Balé. A família toda é envolvida na arte também. Sim. Inclusive, é uma boa pessoa pra gente trazer pra cá, porque tem muita história Nossa pra trazer sobre a Senhora. dança. Demais. E a Wanda é uma parceira até hoje nossa, é maravilhosa, tudo que você chega lá e conversa com a família toda, né, Naná, com a Wanda, com o Nelinho, eles abrem as portas mesmo, assim, pro Sim. pessoal da arte, então foi com você e é com muita gente em Belo Horizonte, né? Foi. Eles são maravilhosos mesmo. Eles abriram a porta para mim e eu lembro direitinho que quando eu tava saindo, o Nelinho foi pegando, vão trazer roupa para esse menino aí. Olha que bonitinho. Aí trouxe Nelinho, roupa, gente trouxe boa. uniforme, trouxe uniforme, aquele negócio todo. E eu comecei lá na Wanda. E na Wanda, né, eu comecei a dar aula e era uma coisa nova, porque não existia isso em lugar nenhum. Não existia esse Então tipo ela de também aula. trouxe algo novo para Belo Horizonte, É, né? não existia. Tirando a Garra, É, a Wanda foi o segundo lugar. não existia isso aqui em Belo Horizonte. Eu era o único, né, que dava o estilo daquela aula de ritmos. Não existia, né? Mas posso sem a dizer que Bahia eu ainda. posso Mas sem a dizer, Bahia. Tá certo eu dizer que. Porque até hoje tem aula de ritmos. Sim. E eu não sei se eu posso falar isso, mas é uma impressão que eu tenho que os melhores professores de ritmos ainda são as pessoas que passaram por você. É. Que entenderam o que é trabalhar com ritmos, né? E eu vejo que tem muita gente até hoje trabalhando com ritmos no modelo Arthur Assunção. Sim. Tá certo falar isso, né? Acho que sim. Eu acho que Deus, ele foi, nesse aspecto, ele foi bem carinhoso comigo. Ele falou, esse menininho tá passando muita dificuldade, deixa eu ajudar ele aqui. E ele que inspira. Você sabe, né, Alessandra? Que a gente é uma ferramenta apenas, Sim. né? Se você tá aberto a receber aquilo e compartilhar, Sim. ele vai te ajudar. Sim. Agora, se você está fechado e não quer, aí tudo bem, mas é uma escolha sua. Sim. Como eu estava numa situação, né? Mas eu sempre gostei. A minha primeira paixão é ser jogador de futebol, né? Mas como eu não, sério? meu pai, eu jogava muita bola, assim, mais ou menos, né? Se eu jogasse muita bola, eu era um profissional hoje, né? Mas você gostaria de ter se tornado um jogador, o grande sonho do, né, vamos dizer, dos meninos que, né, carentes, que vem da era um futebol, né? ou ser um grande atleta, corredor, ou ser um jogador de futebol, né? Ou ser um militar, né? Que também, né, naquela época também, a carreira militar. E já que você está falando disso, alguém na sua família foi contra você dançar ou não? Todo mundo apoiou? Todo mundo sempre apoiou a arte? Não. Porque você sabe que isso é uma questão que a gente enfrenta, né? Sim. Várias pessoas da dança, elas têm essa questão dentro de casa, que às vezes os pais ou quem criou, parceiros, companheiros, tem gente que não vê a dança como uma possibilidade. Não, meu pai nunca falou nada, minha mãe. A única coisa que meu pai, um dia, ele me puxou a orelha foi que eu tava com o quê? 10 anos, mais ou menos, 11. E aí eu fui pro matinê, né? Que era um clube lá perto de casa. Fui pro matinê. E eu estendi isso para um outro lugar, sem avisar em casa. Ai, gente, aí também não dá, né? Com 10 anos. Aí na hora que eu cheguei em casa. Você tá com 18, Jesus amado. Na hora que eu cheguei, 10, 12 anos. Na hora que eu cheguei em casa, correr, já tava esperando. Né? Isso tá mas certo. isso aí faz parte. Mas me fala lá da Wanda. Aí o Nelinho, ele arranjou as roupas e aí. E aí eu comecei a dar aula. Mas foi uma coisa. O que aconteceu dali da Wanda pra sua vida? Ali já mudou completamente, né? Foi um 360, porque o que eu vivia antes, eu tinha uma outra realidade completamente diferente. Sim. Eu não sei se essa realidade foi pro bem ou foi pro mal. Entendeu o que eu tô dizendo? Se a gente acredita que Deus é perfeito, que tudo que Deus faz tem um propósito maravilhoso, foi tudo pro bem. Você soube utilizar do que você passou, pegar as oportunidades e transformar para o seu bem. Isso nada a reclamar. Acho que nesse lado aí foi ótimo, foi positivo. Eu tô falando, tem outras coisas aí por trás que a gente, infelizmente, não precisa. Vamos falar da parte boa. Vou falar da parte boa. Eu te puxo na hora que precisar. Mas aí, cara, o negócio começou a crescer muito. A crescer muito. Você foi dali para alguma outra academia? Não, mas aí que tá, né? Porque apareceu o axé, né? Surgiu o axé. Então a gente já tá falando ali em 1900 o quê? 95, 94? Por aí. Surgiu o axé.
Aí quando surgiu, eu comecei a dar aula em academia de ritmos em 92, Sim. que foi em Pedro Leopoldo. Eu te conheci em 97. Em Então 90, já tinha 5 anos que você já estava dando aula. 92, 94 foi o boom aí tem 94, 96, Sim, o axé explodiu. sim. Né, aquelas bandas e tal. E, cara, foi uma loucura, porque você sabe que Belo Horizonte tinha 3 polos naquela época, 3 polos que a gente pode dizer, que é Bahia, Salvador, Porto Seguro, Uhum, Rio de Janeiro e São uhum. Paulo. Aqui ainda Não, aqui, né, todo mundo não, quietinho. não estavam olhando para o Não, mineiro como a gente, quieto. quem era referência? Eu era referência que ia buscar as coisas fora e trazer para cá, porque ninguém não fazia tinha, isso. ninguém fazia. Quem ia para Porto Seguro, quem ia, né, aquele negócio todo, né? E você já E fazia fazia isso. curso Você já ia em para Poços de São Caldas, Paulo, para Santos, Sim. Poços de Caldas. Antes de Porto Seguro eu já fazia isso. Trazendo as coisas para cá para ficar bem atualizado e tudo. E quando estourou o axé, nossa senhora, a sala, para você ver que tem uma base, eu dava valor para 50, 60, 70 lembro pessoas disso. dentro de sala de aula. Você trazia as coreografias ou você montava as coreografias? Como Não, que era isso? algumas sim, algumas trazia pronta. Já que já Porque as tinha pessoas o queriam DVD, dançar. Tem muita gente que igual, quer dançar igual, né? tinha os Tinha DVDs, DVD. é, Gente, nessa época era DVD. DVD. Não se falava de. Não tinha nem Não, internet direito. não, Não, né? não, Não lógico que existia, não, é não. mesmo. Não existia. O CD, por isso que eu falo com você, pra gente, Era fita pra, cassete, CD, é, VHS. pra gente buscar coisas novas, Tinha que a ir. gente tinha televisão, mas não passava muita coisa. A gente tinha que ir. A gente tinha que ir, buscar, Aprender, comprar, voltar CD, comprar DVD, e decorar em casa. voltar, decorar para dar aula. Sabe o que que eu me lembro? Que a gente, pra poder dar aula, a gente tinha que gravar os CDs e ficava à noite, todas as vezes o CD queimava, não dava certo, Sim. agarrava no meio do. E a fita. E a fita enrolava, a gente ficava enrolando fita. Isso, Gente, vocês estão né? entendendo do que nós estamos falando? Olha É. quantos anos isso, Arthur. Muitos Meu anos. Deus, Mas olha o tanto que hoje as pessoas têm muitas facilidades. muitas. Você quer montar um playlist, você vai no Imagina isso Spotify. na nossa época. A gente ia ser famoso demais, Arthur. Hoje o pessoal abre um celular aqui, grava um vídeo, coloca nessas plataformas de streaming, Sim, viraliza e acabou. sim. Naquela Meu época não, aí Deus. naquela época não. E aí, com o surgimento, né? Aí deu esse boom, né? Aí a Wanda, como viu que estava dando muito certo, ela fez uma coisa de deixar o sol ali. Não, você não pode dar aula em lugar mais nenhum. Ela pegou, comprou o seu passe. Comprou passe. Tanto que eles abriram ali na Nossa Senhora do Carmo, aquela academia antiga, como é que é? Rio Sports. Rio Sports A Rio Center. Sport Center, lá em cima, no Ponteio. No Ponteio, você lembra? Aí lembro, tentaram me levar para lá. Ai, você não pôde ir. Não. Compraram o passe do Arthur. Compraram. Aí, mas eu não achei ruim, não, Mas eles porque não estavam errados, não, porque eles você me- sempre foi muito bom. eles me ajudaram, mas eles me ajudaram Demais. também, né? Então, Sim. eu coloquei na balança e valeu a pena. fiquei quietinho, né? E ali também a troca que eu acho que entre eu e eles foi muito grande, porque eles cresceram tanto também, né? Que a academia cresceu. Você lembra quando era Porque pequenininha, o depois compartilhar, né, Arthur? depois Você ajudando de um lado, eles ajudando do outro. Eles Isso. te dando o que você não tinha, você Isso. trazendo algo novo para eles. Isso, e deu muito certo. Aí foi quando surgiu, né, com O grupo eu de conheci dança. aí o BH Aerodense Brasil, os meninos vendo, né, que a gente saía também, os meninos vendo isso, alguns se interessaram em dar aulas de dança. Tá, então só me fala aqui. Todos os meninos que fundaram o BH Aerodense Brasil fundaram juntos? Você começou, eles vieram juntos? Como é que surgiu a Não. ideia de ter o grupo? Foi através, né, do Leandro e do Leandro mesmo que deu essa ideia da gente fazer um grupo de lamberóbica. Você já era um grupo de Já era, rapazes que já- saíam para dançar e isso já acontecia? Já acontecia Só que muito. não tinha um nome o grupo, né? Não tinha nada, tinha nada. Aí resolvemos fazer o primeiro grupo de lamberóbica. Mas com qual objetivo? Tinha algum lugar que vocês já queriam apresentar? Algum Sim. lugar que já queriam que vocês estivessem Não, ali? Como que seria? não, porque nesse aspecto a Wanda também já tinha, assim, a gente já tinha uma base que seria na Wanda e ali no Padostático também, ali Na como é que- Fênix também não, ou não? naquela academia do Ah, tá. Por do- enquanto, do- só academias. só academias. Academia no Só Padre Eustáquio, academias. não sei. Só academias. Só academias. Só academia. Eles resolveram dar aulas.
né? E o Marcelo, o Wellington, o Luiz, começaram Entendi. a fazer O que o você que eles estava viram, fazendo. porque eu estava fazendo, que eles viram que realmente estava dando resultado. Sim, Aí foram, logo depois de mim, vieram eles. perfeito. E nós fizemos esse grupo e ensaiava, né? Ensaiava ali nessa academia, que era de um técnico de voleibol, eu até esqueci. Peraí, eu sei quem é. E ele morreu, ele até Morreu, já ele morreu. faleceu. O Wallace, Não, o Adson. o Adson Lima. O Adson Lima. O Adson Lima. Foi ali que vocês Foi foram? o Adson Lima ali que nós começamos a ensaiar o grupo. Ali nós começamos a dar os primeiros passos. E começaram a surgir locais para Para apresentar. apresentar. Né? A gente já animava festa, a animação de festa que Então, hoje... então, peraí, a animação de festa que hoje já acontece, vocês, muito tempo. aluna de vocês que levavam vocês? Muito tempo. E ganhava dinheiro, Arthur? Ganhava. Ganhava dinheiro! Micharia, mas ganhava. Que ótimo! Eu acho interessante que isso, né? Porque tudo veio dali, né? A gente não é a gente, sabe, Alessandro? Isso eu deixo muito claro. Isso tem alguma coisa por trás que está como é que fala? Te direcionando. Igual você fala, usa a gente. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Alguma coisa alguém tem que fazer. Isso aí. Então começou por vocês, assim como outras coisas já começaram na vida por alguém. Sim, é isso aí. É isso aí. Ótimo. Teve que começar por ali. Começou por ali, né? Animação de festa, curso, workshop. Vocês começaram a fazer muito isso. Aula particular, né? Aula particular de dança. Tudo nasceu daquele grupo ali, daquelas pessoas. E era BH Aerodance Brasil. Só homens. Só. Quando porque, gente, eu trabalhei com o Arthur no Aerodance Brasil, já na virada de BH para Aerodance. Sim. E foi uma dificuldade entrar naquele grupo que era super disputado. Eu fui convidada mesmo para fazer o teste. Sim. Porque eu fui lá, falei, vou fazer, vou ver o que eu passo. Mas eu via que tinha uma restrição de mulheres ali. Me conta, como é que as mulheres conseguiram entrar nesse grupo fechado de homens? Eu nunca tive restrição nenhuma com mulheres. Você sabe disso, né, Alessandro? Aliás, pelo contrário, né? Eu nunca tive restrição de nada, mas alguns componentes do grupo achavam melhor ter só homens, ok? Por causa do envolvimento, que a gente já fazia um sucesso tremendo, né? Dividir a atenção, né? Dividir a atenção, já fazia um sucesso, né? Aquela coisa, né? Em Belo Horizonte só tinha gente, o negócio era... Então, vocês foram o primeiro grupo de lamba aeróbica, porque era assim que era chamado, de Belo Horizonte, a fazer Minas esse Gerais, movimento. de E Minas Gerais. depois de Minas. Não, de Minas mesmo. É verdade, De Minas. não tinha ninguém. Não existia. Não existia nenhum grupo de lamba aeróbica em Minas. Perfeito. Isso estava começando a surgir em Porto Seguro, Quatro Pidence. E com as companhias no Axemoá, no Barra Mais, no Tua Toa, o Swing Raça, que a gente pode colocar lá, né? Mas vocês pegaram essa ideia de lá e montaram daqui? Sim. Não tem como, né? Vocês primeiro aconteceu lá, a referência foi lá, e nós trouxemos fazendo a lamba aeróbica aqui, trazendo as músicas baianas, né? Você sabe disso, a gente trabalhou as músicas baianas e tal, no palco. E a gente abria muito show, fazia muita festa, né? Viajava, fazia... Nossa, fizemos Cabo Frio, Cabo Folia. Eu tava, mas eu já tava. Eu quero falar antes disso, eu quero saber como é que a mulher entrou na jogada. Porque quando as mulheres entraram, eu tava, eu acho que na terceira leva de mulher. Um belo dia, eu mesmo já estava batendo nessa tecla mesmo, de ter, não só de ter mulheres no grupo, mas como ter homens diferentes também. Que eu achava interessante não ter só os 5. Era uma visão sua ou alguém já pedia? Não, era uma visão minha. Eu tinha uma visão minha, mas que pessoas do grupo topavam, mas tem outras que barravam. Não topavam. Mas eu achei fantástico quando entraram as mulheres, porque por mais que as mulheres elas são diferentes, né, Alessandra? Não tem como, né, comparar o homem com a mulher. Né, não mas as questões femininas, né? Né? Que também tinha que ter paciência, que talvez não ia poder ir num show, ia ter que faltar, né? E a gente tinha que entender. Tinha que entender. Muita gente não entendia, mas tinha que entender. Mas uma coisa que eu via muito do Aerodance, que as meninas que entravam eram meninas muito técnicas de dança. Sim.
a qualidade das mulheres naquela época. Silvana. Porque eu tô me colocando nesse lugar também, mas antes de mim, tiveram meninas, meu Deus, Silvana Gleice, né? maravilhosas. Silvana Ó, Gleice. Gleice. Silvana. A Gleice eu acho que veio depois de mim ou comigo, É, mas a Sil, a Sil. bailarina. A Kelly dançou com a gente. Sim. A Kelly. A Flavinha, bailarina. Sim. A Pati. Ó, você tá melhor de memória do que eu. A Pati. A Betinha. Ó, Não tem? tem. E eu tô falando de meninas que realmente eram Enriqueceram. profissionais. Trouxeram Enriqueceram uma muito. outra. Uma outra know-how pra Brenda. gente. Brenda. A gente já tinha abertura em vários outros lugares. A gente conseguiu abertura em vários outros lugares, né? Quando a gente Porque o que eu juntou. lembro, assim, porque os meninos, como o próprio Arthur, ele colocou, vocês não vieram de uma dança técnica. Não, E as dança de meninas rua. vieram de uma dança técnica. Totalmente. Então, juntou a experiência que vocês tinham de De saber rua. animar, porque isso é um diferencial, Sim. com a técnica. Então, deixou o grupo mais limpo, mais organizado, Sim. mais coeso. Apresentava uma coisa diferente, assim. Sim. Eu lembro que era lindo. A primeira vez que eu vi vocês, e eu vou fazer vou pegar esse gancho pra me Sim. colocar nesse lugar aí, e do porquê que a gente se conhece, eu estava na Três Lobos, que era um fenômeno aqui em Belo Horizonte, que hoje é o Porcão. Sim. E o porquê que eu fui lá? Eu tinha passado na faculdade e eu era bailarina. Sim. E trabalhando e estudando, eu reduzi o meu horário para poder dançar. E aí uma amiga que eu conheci na academia, que é a Thier, que Sim. dançou com a gente, a Sim. Cris. A Cris treinava, a gente fazia musculação juntas. Na verdade, não era musculação, era aeróbica com um professor que eu esqueci o nome dele. Um que Acho dava que dá. aula, ele parecia que ele era meio, eu não sei se ele era cubano, não sei se você vai lembrar dele, ele chegou a dar aula na Rio Sport também. Eu não vou lembrar o nome dele, mas você conhece, Ah, agora me fugiu não aqui. fugiu. Ele era o professor de aeróbica desse lugar. Então eu adorava fazer aula de aeróbica dele. Sim. E eu fazia essa aula no intervalo do meu horário de trabalho, que eu trabalhava no Banco Real, ali na Espírito Santo, e tinha aquela academia ali em cima, que é muito antiga, que agora eu não vou lembrar o nome. Aonde que é que você tá falando? Na Bahia com o Espírito Santo tinha uma academia ali. Lá em cima, Como né? que chamava aquela Lá em academia? cima, Eu né? não vou lembrar o nome. Eu É. sei que é lá em, né? Aí eu fazia ali, porque eu trabalhava no Sim. banco, e um dia a Cris falou comigo assim: amiga, esse final de semana vai ter um evento na Três Lobos, tem banda, tem um monte de coisa, tem lambada, tem Zouk, Zouk. começava a falar um pouco do Zouk, e tem um grupo que apresenta lá axé. E o axé, eu tava apaixonada com axé, mas não sabia dançar nada de axé. Fui lá. E de repente eu tô lá embaixo e tô dançando e vendo aquela confusão toda, e entra aquele grupo de gente. Eu fiquei assim, ó, parada olhando. Que tanto de homem bonito, dançando, um monte de gente linda, umas mulheres maravilhosas, a dança acontecendo. Eu falei, gente, eu quero estar ali. Eu quero fazer parte. Aí, do nada, Marcelo vira e fala assim, gente, estamos abrindo teste seletivo para meninos. Eu falei, agora é meu momento. É agora que eu vou. E aí, a Cris, que já conhecia vocês, não sei qual de vocês, pegou o contato e foi. E no dia ela não foi. Ó. Ela não foi. E aí, eu cheguei lá para fazer o teste e tal, e passei no grupo de vocês. Entrei e o teste foi na Wanda Bambirra. Na Wanda Bambirra. E eu lembro que vocês me colocaram pra dançar uma música do Tchan. Olha que doideira isso. Em 1997, eu não sabia nem de onde que passava a coreografia. Não dançava nada de axé. Passei e eu lembro que eu era toda desengonçada. Porque eu era bailarina. O meu samba tinha 5 metros de Sim. distância de um pé pro outro. Lembra? Toda bailarina dançando ruim. De um tanto. E eu lembro do tanto que o aerodance me ajudou. E me ensinou. Eu dei aula por conta de vocês. Eu substituía vocês, que eu ia morrendo de medo, porque você vai falar, eu nunca gostei muito de dar aula, né, Arthur? Você sabe disso. Detestava. Vou falar a verdade. Eu nunca gostei. Detestava da aula, detestava, viu, gente? Eu gostava de apresentar, de ir pro palco, de ensaiar, não era, Arthur? Sim. Adorava. Então, quando falava que eu tinha que substituir alguém, nossa, só porque sabia as coreografias, eu ia irritada. Mas depois disso eu dei aula, né, Arthur? Dei aula um tempão, dei aula pra criança e tudo. E aí fiquei ali naquele momento do axé com as meninas. E aí, Arthur? Pra onde que esse aerodense foi com isso tudo? Pode contar. A gente fez muita coisa, Arthur. Nossa Senhora. É muita coisa, né? A gente A gente você falou da abriu, Coco a gente abriu Doido. Coco Muito Doido, mas a gente abriu muito show de banda.
Asa de Águia. Nossa, vai puxando Ó, aí. LS Jack, LS Jack, Asa de J Águia, Quest. Chiclete com Banana, Jota. Nossa, é muita É coisa que a gente muita fez. coisa. A gente, Todos os grandes artistas a gente fez. A gente da fez Axé época, Brasil. a A gente gente... fazia muita coisa pra DM, pros ensaios Sim, do Carnabelô. Nem do era Axé Carnabelô. Brasil, gente. Era Carnabelô. Carnabelô ainda. Sim. A gente dançava em todas as boates daqui, que eram da Três Lobos. Era Coco Doido, que era Coco boate Doido, itinerante. Isso. Que era o Touro Julinho, Louco, né? Do era o Júlio. Juninho, do Júlio, Cabeça, lá da Rígel. Isso. Tinha Dudu, que é do grafite, que depois eu vim trabalhar com Sim. ele. Dudu era apresentador do domingo. Nós fizemos Touro Louco. Nó, isso Como foi é que lá chamava? em Contagem, né? Contagem era Touro Louco. Touro Louco, Noiva do Cowboy. Noiva do Cowboy. Gente. A gente dançou Buana. Depois a gente chegou a fazer Buana. Não, a gente fez Café Cancún Café Cancún. com Com muito Marcão. tempo. Muito O tempo. Juarez, um tempasso Sim. lá. A gente fez o Café Cancún o tempo todo, né? Nó. Foram 5 anos de Café Gente, Cancún. a em Belo gente Horizonte. dançava. Com banda, com viajava. banda, viajava. Era um fenômeno, né? Não, era. Se as pessoas de hoje, elas não têm nem noção disso, né? Não sabe o que Mas é ensaiar, gente. Vocês não sabem o que é uma sala de aula. E aí depois eu vou fazer, vou aproveitar o momento para me desculpar das pessoas, porque eu assumi a parte de ensaio do grupo. Mais tarde, né? Gente, as pessoas sofriam na minha mão. Nada. Eu mas era muito chata, Arthur. Foi ótimo. Foi Não, ótimo. Arthur, eu era muito, muito perfeccionista. O grupo, não, mas o grupo precisava. Gente, eu trouxe o balé pra dentro da aula de necessitava, ritmos. mas o grupo necessitava Muita disso. limpeza. E Muito. decorava, e repetia. Não, mas tinha Se que o ser. braço não tivesse esticado na linha reta, a cabeça... Mas tinha que ser, né? Tinha que ser. Eu ficava na parte de animação, mais de animação do que dançar, né? Que era Locução. perfeita a locução. E ficava mais, dançava, mas não tanto igual os outros meninos que dançavam muito mais, Mas né? você sempre gostou muito de animar, né? De locução. colocar as Eu pessoas pra nunca. dançar. Tem uma diferença muito grande, né, Alessandra, que a gente tem que entender: dançarino e professor. Sim. Eu sempre fui professor. Sempre. Tanto Sempre. que é até hoje, né? Sempre fui professor. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar do projeto novo do Arthur. E é o quê? Como professor. Como professor. É sempre o professor. O dançarino, tinha os dançarinos do grupo que, Sim. né? Por isso talvez eu não tinha tanto ciúme também, né? De dançarino, outros dançarinos homens mais bonitos, mais, né? Que chamavam a Sempre tinha um atenção. ciúme do povo, né? Tinha assim. Mas eu, como fazendo a locução, eu me sentia super bem, Você super sempre tranquilo. foi o melhor na locução. Super tranquilinho. E a gente estourou e graças a Deus, né, a gente tem uma experiência muito boa, né? Gente, o aerodense, eu vou ser sincero, a gente passou uns perrengues. Passou. A gente passou a apertar. A gente brigava igual cachorro, todo mundo, não era? Ganhava pouco. Ganhava pouco, a gente brigava muito. Mas Ganhava era um muito tanto pouco. de gente querendo a mesma coisa. Só que não tem como. Eu, por exemplo, não tem como eu contar a minha história sem falar do Aerodense. Eu tenho certeza que milhões de outras pessoas que passaram ali, porque foi muita gente que passou pelo Aerodense. Teve fase 1, fase 2, fase 3, fase 1000. E ali, Alessandra, tem uma coisa que é super importante a gente falar. Porque no Aerodense, ali nós montamos muitas coreografias. A gente criou. Muitas. Então, isso ali foi uma base que deu pra gente de criação de coreografias. E não de estar imitando os outros, né? Não trazendo igual a gente Tem fazia, coreografia né? até hoje, nossa, que foi criada ali, e de Nossa. vocês antes da gente. Isso, eu dou que até dançam hoje, mas eu dou até hoje. É. Dou até hoje. Então, aquelas coreografias que a gente montou, né, que a gente usou, hoje, graças a Deus, eu uso isso até hoje. Até Então, praticamente, hoje eu monto muita coreografia minha. Dificilmente eu pego uma coreografia que seja assim. De alguém. Você vai pegar na internet. A não ser que seja uma viral, coisa né? que não tem como. É. Não tem como. O Arthur, essa aqui não tem como. Essa vai ter que ser. Sim. Mas outras, né? Outras é a bagagem, aquela bagagem que o Aerodense, né, deu, né? Para todos nós, a gente já tinha, mas juntou todo mundo. Não, eu acho que o Aerodense foi uma escola para a gente poder aprender a criar, Sim. a trabalhar em grupo, a saber da capacidade que a gente tinha. A gente aprendeu musicalidade, a gente Sim. aprendeu a trabalhar em Ritmo. grupo, ritmo. É muita coisa. É. Show, evento, bastidores. Tudo. É porque tinha cada show que a gente passava apertado, né, Arthur? É. Então, assim, é palco que caía. Nossa. A gente dançou no Réveillon. Você lembra que o palco caiu? Sim. Eu caí lá de cima, todo mundo caiu lá de cima do palco. Eu já caí do palco, o palco quebrou, não tinha, o escorreguei. pessoal não tinha muito respeito com a gente, né? Nunca. E principalmente banda, né? E a gente também não sabia se colocar, né, Arthur? Hoje Infelizmente. Hoje a gente tem outra maturidade, mas naquela época a gente olhar, ia, né? A gente ia porque a gente amava, gostava, Sempre né? amou dançar. A gente fazia aquilo não
não pelo dinheiro, outra vez a gente vai falar isso. Assim, A gente precisa falar sabe, de dinheiro, sim, mas mas a gente não colocava isso como não uma colocava. prioridade. A gente não colocava isso como uma Se a prioridade. gente, naquela época, soubesse dividir, É, né? Assim, a gente ama, mas é um negócio, sim. a gente poderia A ter, gente poderia né, ter evitado muitas coisas, né? olha a Zumba veio bem depois da gente. Zumba, fit dance, né? Vem, Que foi a trupe dance que virou a vem fit, né? depois. Então, quer dizer, se a gente tivesse uma cabeça Olha o boa, tanto de coisa que poderia ter a gente feito, né? poderia ter feito muita coisa. Mas não tô arrependido, não. Sim. Vamos embora, né? Não, eu acho isso tudo maravilhoso. E eu quero falar o seguinte, aí o Arthur fez grupo, fez tudo, e o Arthur abriu uma escola. Uma escola. Que foi referência de ritmos aqui. Sim. Que teve 3 lugares, né? Sim. Da Jardim, no Luxemburgo e no Santa Lúcia. E quantas pessoas passaram por ali, né? A Wanda, eu trabalhei 10 anos na Wanda. Eu tenho essa coisa de trabalhar muito tempo em academia, graças a Deus. Então, eu cheguei uma hora na Wanda, falei, Wanda, tá na hora de eu... Teu seu, né? De eu abrir meu negócio. Eu levei 6 meses para sair da Wanda, porque eu preparei... né? Preparei a saída. Eu não saí daquele jeito, não, sabe? O Arthur sabe? dá aula na Bodytech hoje, Sim. não dá? Bodytech. Você sempre teve a sua escola e nunca saiu da Bodytech. Não. Isso é uma coisa que ninguém entende. Gente, todo mundo falava assim, Arthur, você tem o seu espaço, você tem a sua escola. Como assim? Ele sempre estava lá com a Ana Gutierrez o tempo todo. E ninguém entende. E ela também estava comigo. Ela sabia que eu tinha uma academia, era uma concorrência. Bodytech, como é que chamava antes? Fórmula. Era Fórmula. Tanto que a gente ensaiou na Fórmula durante muitos anos. Ela era patrocinadora da gente. Olha pra você ver, que era uma concorrência. A minha academia era uma concorrência. E nunca foi. Ela. Entre nós dois ali, a gente sempre estava junto. Ela sabia que eu não pisava na bola. O grupo nos eventos. Colocava. A Ana patrocinava. E até hoje a Bodytech abraça os seus projetos. Abraça. E até hoje você não, tá lá. a Bodytech eu tô lá tem 22 anos. Né? Olha que doideira isso. Muito legal. 22 anos na Bodytech. E foi quanto tempo das suas escolas? Do dia que você abriu? 15 anos. Foram 15 anos. Foram 15 anos, né? Eu saí da Wanda e abri uma escola, assim, com a cara e coragem, né? Ali Zero. Eu não sei nada sobre negócio, empreendedorismo, mas vou abrir uma escola. Eu fiz isso também. Mas foi a primeira vez, assim, que eu falei assim, eu vou ter coragem. Aí eu fiz. Deu certo. Super deu certo. Depois ela cresceu, nós fomos para o Luxemburgo. Que deu muito também certo. Deu muito certo, também lotado. Né? Aconteceram algumas coisas, mas isso não... Né? Vamos olhar para o lado positivo. Sempre acontecem coisas, Arthur. Mas a gente tem que olhar o seguinte, olha o tamanho da escola. Quantas pessoas passaram ali por lá. Ali foi enorme, muita gente. Eu trabalhei lá, era bom demais, gente. Muitos professores. O Pretinho Básico nasceu na sua escola. Muitos professores. Aliás, vamos falar antes um pouco. Quando o Arthur abriu a escola no Cidade Jardim, eu tava meio que tomando conta do Aerodense, porque tinha saído todo mundo. Sim. Você já estava com sua unidade já da escola. Já tinha saído. Todo mundo saiu, ficou eu ali tomando conta. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você falou comigo assim, por que você não monta seu negócio? Fica tomando conta do grupo que nem é seu. Não foi, Arthur? Ninguém quer tomar conta do grupo agora, porque eu acho que os meninos estavam morando fora também. Você focado na sua escola. Eu estava focado na escola. Montei o A Onda, você abriu as portas para mim, eu ensaiava na sua escola, o A Onda nasceu lá. Depois eu fui morar em São Paulo, e depois Rio, Salvador, nesse meu projeto de dança com o Edney. E aí, quando eu voltei, o A Onda eu acabei deixando, ele não existiu mais. Mas aí, quando eu voltei, que eu fui trabalhar com você na sua academia, lá nasceu de novo o Pretinho Básico. Sim. E lá a gente fez os aulões do Pretinho, os eventos do Pretinho, até que eu também fiz igual você fez com a banda. Fui lá abrir a minha escola. Sim. Fiquei pouco tempo, né, com o Pretinho aberto, porque eu entendi que, tipo assim, não dá. É muita coisa para ter um negócio aberto. É muita responsabilidade. E eu não estava preparada para ter um negócio. Fechei e tô com a agência até hoje, que nasceu de tudo isso aí. A minha história passou pela sua história. O meu propósito lá criar uma academia é dar oportunidade para todo mundo. Esse sempre foi a minha bandeira, a minha luta. É abrir o espaço para todo mundo ali poder mostrar o seu trabalho. Todo mundo. Então ali, todo mundo ali, eu acho que muita gente ali, graças a Deus, aprendeu, né? Muito ali. Né, o China, né, que a gente falar. Todo mundo ali teve mídia, todo mundo, o Ed, eu, é gente demais. Ali, graças a Deus, né, a gente, esse legado aí foi muito bom. Com todos hoje, eu acho que todos me respeitam, né? Pô, eu sou difícil, né? Eu sou difícil, mas
Aí a gente vai fazer um outro podcast, porque ele tava Mas- me queimando aqui antes de começar, e a gente vai queimar ele também. Das dificuldades, a pessoa que não responde celular, Não, né, Arthur? tem dificuldade, né, Alessandra? Nossa Mas quem Senhora. não tem, né, Arthur? Não, Quem não tem? quem não tem. Mas aí, graças a Deus, aí surgiu. Fiquei 15 anos aí no mercado, aprendendo, porque a gente aqui, Alessandra, a gente é só aprendiz. Sim. A gente aqui só aprende. A Sim. dança a gente veio para a gente aprender. Nós temos ferramentas aí Maravilhosa. para aprender. A gente veio para aprender e compartilhar, que eu acho isso interessante. Eu quero falar uma coisa antes, porque a gente tem Quase mais no- 15 minutinhos, a gente vai passar umas fotos também e falar do seu projeto novo. Mas eu quero fazer, você sempre fala muito de Deus, eu sei que você é muito ligado à espiritualidade. Sim, E tem uma passagem muito importante da minha vida, que foi em 2015, eu era coordenadora lá da academia, da parte de dança, e que eu estava enfrentando um dos piores momentos da minha vida, de depressão, tive processo de pânico, várias coisas dentro da academia, eu passava mal, eu ia embora, eu ia pro hospital, e eu lembro que um dia você me pegou pela mão, me colocou lá dentro do centro, que era um centro onde você fazia as palestras, estuda a Sim. doutrina espírita, e hoje a doutrina espírita é o meu pilar. E você me levou para lá, pro Manuel Felipe Santiago. sim, E eu falo que todos os meus projetos hoje, eles são, a base é mente, corpo e espírito. sim. Não tem como a gente desconectar Graças a Deus, disso. né? Não. Então, eu comecei pela espiritualidade, que trouxe para mim o que eu precisava, no remédio espiritual que eu precisava, mas dali eu fui para outras ferramentas terapêuticas de autoconhecimento. Hoje estou me formando como terapeuta, mas tudo começou lá em 2015 com você de novo. Então, eu tô aqui para te dizer que a gente deve ter feito alguma coisa na vida passada. Ah, sim. Que eu Concordo que você plenamente. falou o seguinte, tá, beleza, eu vou ajudar essa menina nessa vida, mas ok. E você percebe que todos os meus inícios você tá? É. O grupo de axé, eu comecei com você. Eu comecei meu grupo de dança com você. Depois eu comecei a dar aula te substituindo. Depois eu abri meu grupo de dança na sua escola. Depois eu abri o outro grupo de dança com você. Eu trabalhei como sua coordenadora. Eu fui pra espiritualidade por sua causa. Se eu tô aqui hoje fazendo isso tudo com a história de dança, é porque eu passei por tudo isso. É. Então a minha vida passou pela sua vida. Sim. Então, quando eu falei assim, gente, eu quero escolher pessoas pra sentar, para as pessoas entenderem que a dança tá lá, ó. E quando você vê alguém dançando, ele tem que saber de onde ele veio. Sim. E eu vim de tudo isso. Então eu falei assim, gente, não tem melhor pessoa do que eu conversar nesse novo momento do podcast, que é o Arthur. E tem um monte de gente hoje fazendo o que você fazia. Sim. Que fala de, Graças isso a aqui Deus, né? Graças é espelho a do Deus. Arthur. Isso aqui foi porque o Arthur começou. Graças a Deus. E, Porque eu isso... sou muito grata a você por toda a minha história, por tudo que aconteceu na minha vida. Se eu fiz tudo que eu fiz, inclusive do axé, foi porque eu aprendi com vocês lá. do El As Chan. minhas conexões. Você lembra, eu ensaiava na sua academia. Gente, eu ensaiei na academia do Arthur pro concurso. É. Que eu ganhei. O mídia me ajudou na fita VHS. Sim. Ele assistia, me ajudava a ensaiar. E eu ganhei o concurso. O primeiro não passei. E a gente foi no Café Cancún, você lembra disso? Lembro. Gente, foi no Café Cancún isso, o teste que eu fiz aqui. Fui parar em São Paulo com a Flavinha Loura, Isso mesmo. a Flávia. E depois, esse eu fiquei nas últimas 30. E depois o outro também eu ensaiei com você lá na sua academia, que o mídia me ensaiou. Sim. Então, assim, a minha história não tem como desconectar da sua história e das propostas que foram. A dança é maravilhosa. Né? A Maravilhosa, música, a meu dança. Deus. E aí eu falei assim, gente, eu preciso do Arthur. E aí, agora, com esse novo movimento do digital, eu também tô trazendo o digital, que é o podcast, né? A gente não tem produto digital, não tem as aulas de dança, não tem um portal com dança. Mas aí, eu falei o seguinte, gente, deixa eu ver o que as pessoas estão fazendo nesse novo momento. E vejo você, simplesmente com mais de 200 mil seguidores no Instagram, simplesmente fazendo o que ele sempre fez. De 30 anos atrás. Mas Que é o quê? isso. Dando aula de dança, sendo professor e lançando um projeto digital maravilhoso, Mudanças. Sim. E sempre focado na dança para todas as pessoas, desde criança, adolescente, tudo. Inclusão. Terceira idade, eu sei porque você deu aula para Tudo. cadeirantes, você sempre deu aula para todas as pessoas. Essa é a proposta. Essa é a proposta. É. Fala do Mudanças. Como É. que, ó, eu quero saber, como que foi a pandemia É, para você, Ah, né? O fechamento das Tá, escolas, a tá. pandemia, A pandemia, produto digital e etc. tá, Conta. a pandemia, por incrível que pareça, Alessandro, quando veio a pandemia, eu não tinha essa visão do mundo digital ainda. Não tinha. Não tinha. Eu também não tinha. É, e eu fui alertado a respeito disso. E eu achei que não vingaria.
Pra você ou o Pra mundo não escola, vingaria? pra escola, Ah, pra escola. pra escola, Ah, né? tá. Pra escola. Uhum. E eu, Você ficou um pouco resistente. eu achei que não ia vingar. E dali pra frente, e depois eu fechei e tal, tal, você sabe como é que é. Sim. A pandemia, ela trouxe coisas ruins, mas trouxe muita coisa boa, né? Trouxe minha filha, Inclusive, você é papai de duas crianças ser lindas. pai, aí eu casei, fui pai, né? Sou papai da Helena, agora papai do Antônio, Que é né? recente, né? Tem um mesinho. Dias, Não, né? dia 11, Dia dia 11. 11. Mas o que que aconteceu com a pandemia? Acho que todos nós sabemos que trouxe, né? Tirou da gente tudo aquilo que estava lá dentro escondido, de bom e de ruim. Sim, E as pessoas estão doentes. Essa é a exatamente. grande verdade. Nós estamos doentes, E a dança né? foi muito pilar para sustentar Muito. pessoas na pandemia. Na pandemia eu dava aula de segunda a segunda, Olha que pela legal. internet. Eu já ouvi isso de outras pessoas Se- profissionais de dança. Segunda a segunda. Eu não faltava um dia Olha que dando legal. aula na internet, né? Até como também Para os meus você alunos e para os também, teus para os alunos, alunos. né? Mas é aquela coisa, Alessandra. O professor de dança que pensa que ele sempre está doando. Ele tá Ele mais é está enganado, recebendo. ele tá enganado. Porque tem que receber, Alessandra. É, Ele tem que receber também. Então, há uma necessidade muito grande, uma via de mão dupla que eu sim, falo. É uma troca, sim, né? O professor, eu não consigo ficar parado, sim, né? Sem doar, porque sim, eu acho um absurdo eu não sim, estar doando isso. sim. Eu acho um absurdo. Eu acho que é pegar um talento, colocar, né, colocar e esconder. E eu também, se eu não for humilde o bastante, porque o professor de dança tem que ser humilde, ele está recebendo. Sim. Ele está recebendo. E a gente nem Então, tá falando sobre dinheiro, não, hein? não, Nós estamos falando sobre essa não. troca, Troca, não, energia. energia. Não, Uhum. estou falando nada disso. Sim, Só que sim, muita gente ainda não entendeu esse feedback, esse barato. Eles não entenderam. Eles estão muito centrados no eu, no ego, sim, sabe? Em se mostrar, sim, sabe? E tá ficando uma coisa até vulgar. sim, Tá passando por uma coisa vulgar, né? sim. Que para chamar, mas tem hora que a gente olha os vídeos, eu não sei se eu olho a dança ou se eu olho a pessoa. Entendeu o que eu estou Sim, dizendo? sim, sim. Porque não é do seu tempo. O seu tempo ainda era assim, mas não era tanto. É. Hoje está assim, o pessoal está realmente O assim. foco é no corpo, né? O No foco, né? físico. A dança. E a gente fala tanto sobre valorizar o artista, valorizar a arte, e tá Não, perdendo um tá pouco. perdendo. Na minha opinião, tá, gente? Eu Sim. não sei, porque Não, mas a gente tá aqui para falar sobre, e eu também as concordo. gerações vão mudando. Sim. Então, a gente tem que acompanhar as novas E daqui a gerações pouco vai vir também. outro momento, né? Vai vir O outro momento momento. desse é agora. Daqui a pouco, com certeza, virão outras Sim. coisas. Aí nesse tempo, Alessandro, eu tô olhando ali, nesse Também. tempo, o que que aconteceu? Eu tô trazendo um projeto que eu posso falar que é novo, no alcançar outras pessoas com a internet. Mas ele sempre foi o Ele, mesmo. mas ele saiu, ele está saindo de um pequeno lugarzinho e ele tem que alcançar mais pessoas. Porque senão a missão não está completa. E eu falo, Entendeu o o que eu que estou você está dizendo? fazem hoje no digital chama mudanças. Não é isso? Amo dança. Amo Amo dança. dança. Mas o que que é? É a mudança. Sim. É você, Adorei esse nome. a transformação. É você o quê? Sair, né? Porque tem muita gente que É o de dentro para de fora. dentro para fora. É totalmente dentro para fora. Sim. Se você entrar dentro de uma sala de dança, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A dança faz Não, isso. não tem como. Por isso que tem tantas pessoas que têm dificuldade em entrar numa aula de dança, porque ali Mexe com. mexe com tudo e ali ela vai ver limitações, ela vai se olhar no espelho, Quantas pessoas né? não gostam de se Não olhar? gostam de se olhar, não gostam de se ver, acha Tem ridículo, distorção de imagem, não se não reconhecem, se né? reconhece, acha que não vai conseguir, tem vergonha do que as pessoas vão falar sobre ela. Então, essa é a minha luta. Essa é a luta do professor, na minha opinião. O professor tem que ser igual um juiz de futebol. Um jogo bom, Alessandro, de futebol, é o juiz que não aparece. Ele ilumina, ele deixa os jogadores aparecerem. O professor de dança, ele tem que ser o que? Desaparecer.
para as outras pessoas Que iluminarem. lindo Aquelas... isso, Arthur. Não, mas é verdade. Uhum. As pessoas ali é que tem que iluminar. E você Você tem fica que num ser lugar também como um terapeuta. É, Porque a gente escuta tanto do aluno. sim. Ele tá ali para buscar alguma coisa, Sim, uma energia, um olhar, um abraço. sim. Muito mais do que aprender parto. Nós já estamos recebendo. Só dele vir, você já recebe, Alessandra. E isso para você já é o ganho para o professor. Sim. Já é o ganho, já é a Sim. recompensa que ele está ganhando da Sim. pessoa E vir. agora você ainda ganhar dinheiro como que você ama fazer, é perfeito. É, Ainda mudando vidas, né? eu nem sabia que isso acontecia, Alessandra. Eu estava com 8.000 seguidores quando eu saí na pandemia. Eu tava ruim das pernas, eu passei um mal bocado na pandemia. Estou, para falar a verdade, estou endividado até hoje com Por aquilo causa da lá, por causa da escola, por escola e tudo. Cara, mas eu fui descobrindo uma outra coisa que eu já tinha percebido, mas que eu saí da gerência, ir para a gerência e tentar se administrar a Sim, academia, sim. eu deixei de lado. Então eu vi que esse meu contato com pessoas mais velhas, com pessoas que têm problema, isso é o que há. Então eu fazia isso sem querer, sem nenhuma. Você sempre fez, na É, verdade. o que eu sempre fiz, eu voltei a fazer o que eu sempre fiz. Uhum. E foi o Instagram foi crescendo, e chegou uma hora que as pessoas estavam pedindo para ter aula comigo, mas não conseguia porque morava em outro estado, morava em outros Olha locais, que legal. né? Então, eu resolvi, Alessandra, com Aquilo que você 56 anos, eu Arthur, resolvi que lindo isso. eu resolvi encarar uma coisa que eu sempre escondi, você sabe disso. É de dar a mão palmatória, colocar a cara para ser batido. Então, eu contratei uma empresa, falei, agora vai. Agora tem que ir. Isso aí. E eu fui, coloquei isso para as pessoas. E já tá online, as pessoas podem comprar. Já. Como que elas. O seu Instagram é @Arthur Assunção Ritmos. Ritmos. E aí eu entro lá na bio, tem um link, eu posso comprar Tem um link lá tal, né? Nós fechamos uma turma agora com quase 140 pessoas, 100 e poucos. O produto é gravado ou você dá aula ao vivo? Não, aula ao vivo. Que chiquérrimo. Aula ao vivo. Ó. E eu salvo, né? E depois você deixa salvo. Quando não dá, porque a internet cai muito. Sim. A internet cai muito, aí eu faço uma aula depois e coloco lá também. Ah, entendi. Mas o Instagram, né, é amo.dança, mas ele é fechado, né? Ele é fechado. Tá, entendi. Mas, por exemplo, eu tô querendo fazer aula com você. Eu vou no Arthur Assunção Ritmos, Sim. compro a aula e eu vou para um Instagram fechado e só lá, só quem comprou faz aula. Você vai no direct, me fala, que aí eu encaminho você para a empresa. Sim. E a empresa vai ver, ou vai montar uma nova turma, sim, ou vai te colocar lá. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar também nos comentários desse vídeo para as pessoas entrarem e comprarem com você essa aula, fazer aula com você. Sim, já está na terceira aula já. Ai, que legal, Arthur. Achei isso eu resolvi encarar. Arrasou, Arthur. E sabe o que eu acho mais legal? Você tá toda hora reforçando, eu tenho 50, 56 e tudo. Eu tô com 45. Durante muito tempo, eu achei que eu estava velha para dançar. Você sabe disso, já te falei. Eu parei de dançar porque eu ouvi muitas pessoas dizendo que eu tinha que parar. Sim. Foi quando foi o meu processo de depressão e tal, que eu tava com você lá. E eu me arrependi muito de ter parado na época. Eu ficava o tempo todo contra mim. Por que eu fiz isso? Por que eu escutei? Mas, enfim, é o que eu dei conta de fazer, foi tudo. Mas eu gosto muito de falar que a gente pode trabalhar com dança de outras formas. Então, hoje estar aqui no podcast é trabalhar com dança. Nós estamos falando de dança. Ter a agência é trabalhar com dança. Eu poderia estar dançando até hoje, eu voltar amanhã? Poderia. Mas eu me reencontrei nesse mundo também da dança. Sim. E eu tô feliz com isso também. Então, de vez em quando eu vou lá, faço uma aula ou outra. Mas falar assim que depois do 40, 50, 60, tem vida. Tem. As pessoas falam assim, gente, a dança tem um limite de idade. Gente, isso não existe. Não existe, não. Quantas pessoas que estão dançando... Hoje no tinha pessoas de 80 anos, olha aí, gente. 70 anos. Gente, pelo amor de Deus, pega o Arthur aí como exemplo, que tá dando aula para as pessoas assim, que se reinventou depois dos 55, sim, depois 56. Dos 56. Eu que voltei a trabalhar agora com arte, assumi de novo a arte. Mas tem que ser, ué. Porque a gente não pode deixar de falar disso. Isso é importante, entendeu, Arthur? A gente tem que deixar um legado. A gente tem que incentivar. Eu posso passar umas fotos? Porque a gente só tem mais um minuto. Põe as fotos pra gente. Por favor. E essa aqui, BH Aerodense. BH Aerodense, Brasil. Daqui, aí é o locução, o microfone. Eu tava em BH Aerodense, porque eu tenho foto com essa roupa. Então eu já tava no BH. Não tava? Já. Se bobear, isso é Três Lobos. Provavelmente sim.
Né? Pode falar. Provavelmente sim, ainda mais que eu estou ajoelhado. Abaixadinho, né? Isso aqui, Arthur. Essa aí é o grupo, né? Tchacabum. Tchacabum e a nossa... Quem que é essa aqui? Graciane. Olha a Graciane, gente, aqui. A Graciane. Sério. E eu lembro disso que foi na Wanda Bambirra. O Aerodense Brasil levou o Tchacabum para um aulão. Isso. E a gente fez um aulão com o Tchacabum, fizemos na praça, fizemos em várias academias, a gente rodou, né? Sim. Maravilhoso. É. A gente era chique demais. Aí agora era Graciane. Aí a Graciane hoje. Hoje. Isso aqui foi um evento de academias, não foi? Não, na isso praia? Foi na praia. Foi na praia. Já a com a minha sua academia, escola, né? A minha academia foi lá e tinha a Graciane. E tinha a Graciane. Como Levei a Graciane, né? Foi você que levou, Fui eu foi a que escola levei. que levou. Foi a escola que levou. Maravilhoso. Graciane. Ó, anos depois. Aí, ó. Aí. China aqui. China. Quem mais tá aqui? Choco. Choco. Renata Black. É, aí pra você ver, todos os professores, você vê que eu chamo. É abertura para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não tem essa de. Maravilhoso. Qual a próxima? Gente, não, isso aqui nós vamos devagar. Peraí. Wellington, Silvana, Marcelo, Flavinha, que mora nos Estados Unidos. Sim. Como que chama esse ator? Ele morreu. Ele já faleceu, não já? Já faleceu, já. Ele estava nesse evento, tava, né? Esse evento aí nós fizemos na abertura do Asa de Águia. De Águia, que foi no Expo Minas. Isso. Foi Carnabelô. Acho que foi sim. Eu sei. Ai, meu Deus, Luiz e você. E eu. Olha o nosso figurino. Gente! Isso aqui é inédito, Arthur. É, aí, ó. Isso é inédito. Abrindo um show enorme. Foi mesmo, lotado. Lotado. Próximo. Estouramos o tempo. Vai, vamos lá. E agora mudanças, né? A mudança, mude sua vida dançando em casa. A mudança. Mude sua vida dançando em casa. Arthur. É esse a nossa luta, nosso recado agora. E uma coisa que eu queria deixar assim rapidinho. Gente, sem Deus, procure um lugar. Se você não acredita em Deus, procure um lugar de espiritualidade. Isso. Um lugar onde você se sinta bem. Isso. Um lugar para você trabalhar o seu interior. Porque isso é que é importante, gente. As outras coisas são importantes? São dança, musculação, corrida. Tudo que você imaginar é bom para o corpo. Mas a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Se você não cuida do corpo, padece o espírito. E vice-versa. Se você não cuida do espírito, do corpo. Então, tem que ficar nas duas. Une as duas coisas, não escolha só um. Acho que é a dica que eu falo sempre. E quando você fala de mudança, a gente fala de mudança em todos os sentidos, né? A dança proporciona essas mudanças, porque eu vejo que muitas pessoas que entram na sala de aula, elas saem diferentes. Eu tenho certeza que você tem depoimentos incríveis de pessoas que superaram várias coisas, né? Então, é isso, gente. Arthur, eu quero te entregar muito obrigado. Um caderninho para você anotar todos os seus projetos aqui. Você sabe que eu adoro, né? Eu sei, aqui, ó. Você sabe que eu adoro, né? Você sabe que eu adoro, né? Eu sei, caderninhos, né? Caderninhos, eu sou meio ainda doentinho dessa, né? aí. Com caderno? Você adoro. Eu faço poesia também. Olha, essa parte eu não sabia. Gostei, eu vou saber disso depois. Um dia a gente fala sobre isso também. Arthur, quero te agradecer por você ter vindo, ter ficado esse tempo aqui. É muito pouco tempo para falar de uma história de muitos anos. Não, foi o tempo certo. Mas vamos voltar depois pra gente falar só do projeto. Quem sabe a gente faz até aula aqui, porque aqui tem espaço. A gente pode trazer uma aluna, a gente pode fazer uma coisa diferente também. Mas te agradecer, primeiro, a gratidão pela minha vida ter passado pela sua, ainda tá passando até hoje, vai passar sempre. E sempre. Pra você estar aqui, você sabe que você pode contar comigo sempre. E você também, você sabe disso, é a eternidade. Eu sou muito grata mesmo. E, gente, vou finalizar falando para vocês passarem lá na rede social do Arthur Assunção Ritmos. Isso, sem H. Sem H. Mas eu vou deixar no vídeo também, vou deixar na descrição. E visitem o trabalho dele, eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por isso. E é isso, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. E em breve estamos de volta aqui no Pode Dançar. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Obrigado. Beijo, gente. Beijão. Até mais. Até mais.